E aí, galera corintiana? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Timão? Antes de tudo, dito isso, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Corinthians. Rodrigo Garro, meia do Corinthians, finalmente quebrou um longo jejum de 6 meses ao marcar um gol decisivo na vitória por 2-0 sobre o Atlético PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Esse gol não foi apenas um alívio para o jogador, mas também uma enorme injeção de confiança, especialmente em um ano onde o argentino tem enfrentado sérios problemas físicos. Desde que marcou seu último gol, em março, contra o Santos, Garro passou por uma sequência difícil, com 17 jogos sem balançar as redes e se limitando a dar assistências. O seu desempenho, embora ainda valioso para a equipe, foi ofuscado pelas dores recorrentes no joelho direito, que o afastaram dos campos e o mantiveram longe da sua melhor forma. O que muitos não sabem é que as dificuldades físicas de Garro começaram muito antes dessa temporada. O meia passou por um tratamento intensivo para tratar uma tendinite patelar no joelho direito, o que o afastou por 2 meses no começo do ano. Ele chegou a desfalcar o time nas 8 primeiras rodadas. Ao retornar, continuou sentindo dores que o forçaram a recorrer a infiltrações e outros tratamentos. Em março, Garro viajou para a Espanha para realizar um novo tratamento, que lhe deu um alívio temporário, permitindo seu retorno em junho. Mesmo após a volta, o jogador ainda relutava contra o desconforto nas articulações, especialmente após sequências mais intensas de jogos. No entanto, seu esforço e dedicação sempre foram notáveis, e esse retorno ao gol contra o Atlético PR representa um marco na sua recuperação. Em termos de números, o desempenho de Garro em 2025 ainda foi significativo, com 26 jogos disputados, 2 gols e 5 assistências. No entanto, comparado ao ano passado, onde teve um desempenho impressionante com 43 jogos e 6 gols até setembro, e em 2024, quando registrou 13 gols e 14 assistências em 62 partidas, fica claro que as lesões limitaram o impacto do jogador em campo. A temporada de 2025 foi um teste para Garro, não só fisicamente, mas também mentalmente, já que ele teve que lidar com as frustrações de não poder atuar no seu melhor nível. Mesmo assim, seu compromisso com a equipe nunca vacilou, e o gol recente contra o Atlético foi um reflexo disso. Garro não escondeu a satisfação com o momento de recuperação física, especialmente com a recente pausa do Campeonato Brasileiro devido à data FIFA. Foi importante para mim, para todos. A gente vinha de uma sequência de muitos jogos, e a parada foi essencial para o descanso, disse o meia, que se mostra animado com a oportunidade de retomar sua forma física e dar continuidade ao trabalho. Para o Corinthians, o alívio físico de Garro chega em um momento crucial, já que o time precisa de todas as forças para a sequência do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, e busca se aproximar dos primeiros colocados. O meia argentino tem tudo para se tornar um dos pilares da equipe na reta final do ano, podendo agregar a criatividade e a qualidade que o time tanto precisa. Agora, com o foco totalmente voltado para o Campeonato Brasileiro, Garro tem uma missão importante pela frente. Com a confiança renovada após o gol e o alívio nas dores, ele sabe que o Corinthians precisa de um desempenho consistente de sua contribuição no meio de campo para alcançar suas metas na competição. Estamos num bom caminho, afirmou o jogador, com a confiança de quem superou adversidades e está pronto para entregar mais pelo clube. Com a Copa do Brasil marcada para dezembro, o time do Corinthians segue firme, e Garro, ao lado de seus companheiros, buscará fazer a diferença tanto no Brasileirão quanto nas competições futuras, com a certeza de que o trabalho árduo está começando a dar frutos. O Corinthians, clube tradicionalmente sinônimo de raça e futebol vibrante, parece estar vivendo uma fase de apatia, onde o brilho e a intensidade que marcaram sua história dão lugar a um futebol sem identidade. Em um ano de performances desordenadas, a equipe tem se mostrado desconectada, sem aquela explosão de espírito coletivo que sempre fez o time se destacar. O time, que antes encantava pela força do seu jogo coletivo, se vê agora limitado, sem conseguir impor seu estilo, sem a garra característica que fazia os adversários tremerem. A falta de envolvimento e a previsibilidade nas ações em campo tem deixado os torcedores com um gosto amargo, como se a chama da paixão tivesse se apagado. A morte do bom futebol corintiano não é um fenômeno isolado, mas sim o reflexo de uma série de escolhas erradas dentro e fora de campo. O time tem sido incapaz de se reinventar, de encontrar uma nova maneira de se expressar no futebol moderno. A perda da essência do jogo, marcada por uma falta de criatividade no ataque e um sistema defensivo vulnerável, tem gerado uma enorme insatisfação entre os torcedores. As jogadas criativas e a vibração das arquibancadas parecem ter dado lugar a uma equipe tensa, sem confiança e, acima de tudo, sem aquela chama que uma vez fez o Corinthians ser um dos times mais temidos e respeitados do país. O futuro do clube, sem uma reinvenção rápida, pode se tornar uma longa e silenciosa queda no futebol brasileiro. O declínio do futebol corintiano é uma realidade que começa a pesar sobre o clube e sua torcida.
Durante anos, o Corinthians foi conhecido por sua força mental, pelo futebol de intensidade e pela capacidade de superar adversidades, características que o tornaram temido e respeitado. Hoje, no entanto, o time parece se perder em meio a uma sucessão de atuações inconstantes, onde as vitórias são apenas remédios temporários para um problema mais profundo. O Corinthians, que sempre foi um time que se entregava ao jogo com alma e coração, hoje parece estar engessado, sem saber como lidar com a pressão de se manter no topo, como se o peso da sua própria história fosse um fardo difícil de carregar. Essa falta de brilho também se reflete no relacionamento do time com sua torcida. O torcedor corintiano, fiel e exigente, sente cada vez mais distante aquele time vibrante e vencedor que encantava tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Em vez de empolgar, o Corinthians hoje parece entregar um futebol sem alma, onde as jogadas não fluem, a emoção se perde e a identidade do time se esvai. A morte do bom futebol no clube não é um simples capricho do destino, mas sim um reflexo de uma série de escolhas questionáveis, uma gestão que parece não conseguir encontrar o rumo certo e um elenco que não consegue dar aquele algo a mais que a camisa exige. O que resta agora é a esperança de que, de alguma forma, a chama da paixão e do futebol envolvente consiga renascer, antes que seja tarde demais. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like clicando no sininho das notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Corinthians. Continuemos nossa emocionante jornada. E você, torcedor corintiano, o que pensa sobre o momento do time? Será que o Corinthians realmente perdeu a essência do seu futebol, ou estamos apenas vivendo uma fase difícil que logo passará? A paixão que sempre moveu o clube parece ter ficado para trás, e o que vemos agora é uma equipe que se arrasta em campo, sem o brilho que a fiel tanto espera. A vibração das arquibancadas, aquela energia contagiante, desapareceu, e o torcedor se vê sem saber o que esperar de cada jogo. O que aconteceu com o espírito guerreiro que sempre foi marca registrada do Timão? A grande pergunta que fica é: será que a alma do Corinthians foi enterrada junto com esse futebol sem garra? Será que a torcida precisa se acostumar com essa nova realidade, ou é hora de cobrar mais, exigir uma revolução dentro do clube? O que fazer para reverter esse cenário e trazer de volta aquele futebol aguerrido que nos fez gritar, sofrer e comemorar como nunca? Sabemos que o Corinthians é muito mais do que resultados. A força da torcida, a mística do time, a energia que vem de cada canto da arena, tudo isso precisa se refletir dentro de campo. Mas e agora? Aonde foram parar aquelas jogadas imprevisíveis, os dribles ousados, a pressão implacável sobre o adversário? Será que o time ainda tem forças para resgatar esse futebol? A Fiel quer saber o que pode ser feito para recuperar a magia que um dia fez o Corinthians ser o time mais temido do Brasil. Como fazer com que o time volte a ser aquele que impõe respeito e joga com o coração? Todos sabemos que a pressão sobre o clube é enorme, mas será que ela está sendo usada da forma certa? Agora, mais do que nunca, o torcedor tem o poder de levantar o time, apoiar e exigir mudanças. O que você espera para o futuro do Corinthians? Vamos continuar aceitando esse futebol sem alma ou vamos dar um grito de guerra para resgatar aquilo que sempre foi nosso por direito? Não perca as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Corinthians. Até o próximo vídeo.